Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Vamos falar sobre a dispensação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na história bíblica, a obra do Espírito Santo na igreja primitiva, o silêncio do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na igreja, os dons espirituais, os dons ministeriais, o fruto do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. A disciplina teológica que estuda sobre o Espírito Santo é paracletologia, termo extraído do vocábulo grego parakletos e é traduzido por advogado. Termo este utilizado por Jesus para se referir à vinda do Consolador, João 14, verso 26, que significa alguém chamado para o lado de outro para o ajudar, ou alguém que aparece em defesa de outra pessoa, como faz um advogado, que aparece ao lado de alguém para defendê-lo perante um tribunal. Este termo foi o mesmo utilizado para referir-se a Cristo como um advogado em 1 João 2,1, confirmando a expressão grega de João 14, verso 16, cujo termo utilizado para outro consolador é allos parakletos, que significa do outro do mesmo tipo, ou outro da mesma espécie. Porém, da espécie diferente. Em outras palavras, o Espírito Santo continuaria fazendo exatamente o que Cristo faria se continuasse aqui na Terra. Aliás, Cristo continua presente conosco todos os dias, por meio do Espírito Santo que nos foi enviado. Mateus 28, 20, Filipenses 1, 19. O vocábulo paracletos utilizado por Jesus para se referir ao Espírito Santo pode se traduzir ainda como consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, companheiro, intercessor, ajudador, aliado e amigo. Romanos 8, 26. Essa matéria teológica que estuda sobre o Espírito Santo é também conhecida como pneumatologia, que provém do vocábulo pneuma, que significa vento ou espírito. Prefiro, entretanto, o termo paracleto. Dispensação do Espírito Santo. Vivemos na dispensação do Espírito Santo. O dia de Pentecostes marcou para sempre a decisão do Espírito Santo para habitar com a igreja. O Espírito Santo veio para morar dentro de cada crente. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de cada crente e o próprio Deus morando em nosso coração. O domínio que prevalece nessa dispensação é o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o comandante da igreja. Cristo, sendo o cabeça da igreja, ele orienta a sua igreja através do Espírito Santo que habita conosco. Foi o próprio Jesus Cristo que disse em João 14, do 16 ao 17, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Portanto, o Espírito Santo é o guia da igreja nessa dispensação. Até mesmo quando Cristo se dirigir à sua igreja na terra, ele o faz através do Espírito Santo. Ao enviar as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia no livro de Apocalipse, na introdução de cada carta é Jesus Cristo, que se identifica como remetente. Apocalipse 2, 1, verso 1, verso 8, verso 12, verso 18. Capítulo 3, verso 1, verso 7 e verso 14.
Porém, quem assina cada carta no final é o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 2, verso 7, verso 11, 17 e o 29. E capítulo 3, verso 6, o 13 e o 22. A obra do Espírito Santo na história bíblica. A obra do Espírito Santo poderia ser vista e percebida através de toda a história bíblica, em cada manifestação das obras de Deus registrada na Bíblia. Percebemos a Trindade Santa trabalha para o bem da criação. De acordo com os teólogos, o Pai é o autor, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o ativador de cada obra iniciada. Em todos os momentos da história, desde a criação dos céus e da terra em Gênesis até o estabelecimento do novo céu e nova terra em Apocalipse, percebemos o trabalhar e o mover do Espírito Santo através dos líderes do povo, os sacerdotes, os juízes, os libertadores e profetas na antiga aliança, como também através de Jesus e dos seus santos apóstolos no estabelecimento da nova aliança e na inauguração da igreja no dia do Pentecostes. A Bíblia já inicia mostrando o Espírito Santo trabalhando para dar forma à terra, dizendo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as faces do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Gênesis 1:2. Da criação até Cristo, o Espírito Santo atuava de forma esporádica através dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo. Algumas passagens. Números 11, de 24 a 29. Juízes 3, 10. 6, 34. 11, 29. 13, 25. 1 Samuel 10, 6. 16, 13. 2 Crônicas 15, 1. 20, 14. Isaías 61, 1. Miqueias 3, 8 e muitas outras passagens. Do nascimento de Cristo até o Pentecostes, o Espírito Santo atuou por meio do ministério glorioso de Cristo. Tudo que Jesus fez por ocasião do ministério terreno foi orientado pela atuação do Espírito Santo. Mateus 3, 16, 17, Lucas 1, 4, 1, 4, 14 e 4, 18 a 19. De Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo habita na igreja, a qual é o corpo de Cristo. Neste período, o Espírito Santo habita individualmente em cada crente, fazendo do nosso corpo o santuário onde Deus habita. 1 Coríntios 3, de 16 a 17 e também capítulo 6, de 19 ao 20. A obra do Espírito Santo na igreja primitiva. A marcha triunfal da igreja na terra estar no poder do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja triunfante porque caminhava no poder do Espírito Santo. Basta ler os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e constatar esta verdade. A igreja que caminha no poder do Espírito Santo é uma igreja avivada. A igreja, porém, que não tem poder do Espírito é uma igreja fria. Existe uma grande diferença entre uma igreja avivada e uma igreja fria. Por isso, Paulo já havia advertido a igreja de Tessalônica, dizendo: não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Infelizmente, aquilo que Paulo temia aconteceu. Após o primeiro século de avivamento apostólico, a igreja já não tinha mais a chama do Espírito ardendo em seu coração e começou o período das discussões teológicas, colocando em dúvida a divindade de Cristo, rebatidas pelas apologistas do século II. Em seguida veio o período patrístico, onde a filosofia influenciou profundamente na teologia. O conhecimento da letra apagou o brilho do Espírito Santo, dando início à Igreja Romana, a ascensão do papado e tantas outras, mais do que 12 vozes do Espírito, foi silenciada por quase 1000 anos.
entre o início do catolicismo romano, no século V, até o alvorecer da Reforma Protestante, nos séculos XV e XVI. O silêncio do Espírito Santo. O período mais angustiante para a Igreja nessa dispensação foi o silêncio do Espírito Santo entre os anos 500 depois de Cristo e o início do paganismo da Igreja, a 1500 depois de Cristo, o início da Grande Reforma. A Igreja tornou-se ritualista e entrou numa fase sombria da sua história. Com a conversão de Constantino, o primeiro imperador romano cristão, houve uma tentativa tanto política como religiosa do cristianizar o mundo pagão. Entretanto, se o paganismo fosse cristianizado, o cristianismo também foi paganizado, como a ascensão da Igreja Romana como a matriz da cristandade católica. Além disso, uma das piores mentiras que o inimigo vendeu para a Igreja, e boa parte dos primeiros pais da Igreja compraram, foi a chamada teoria sensacionista. Aquela que afirma que os dons espirituais e a operação sobrenatural do Espírito Santo como evidências das línguas faladas no dia de Pentecostes havia cessado como o fim do período apostólico. Essa desastrosa teoria causou mais estrago espiritual à Igreja no decorrer do século de silêncio do Espírito Santo do que a maldita teoria da evolução de Charles Darwin. Quantos séculos perdidos por passarem deste período patrístico até a Reforma Protestante, seguida pelos avivamentos da Inglaterra, pelos grandes despertamentos dos Estados Unidos, pelo avivamento da Rua Azusa no limiar do século XX. A atuação do Espírito Santo na história da Igreja. Para alguns, durante a Reforma Protestante, no século XVI, pelo esforço de homens como Martinho Lutero, o trabalho do Espírito Santo reviveu após 1000 anos de silêncio, porém, a própria Reforma só não surtiu mais efeito porque muitos líderes da Reforma ainda defendiam essa desastrosa teoria sensacionista. Mais adiante, por meio de grandes avivalistas como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Charles Finney e Whitney Moult, a grande atuação do Espírito Santo começou a reaparecer. Deus estava amadurecendo o mundo para um grande avivamento por volta do ano 1900. O mundo todo começou a receber de novo o Espírito Santo como a mesma evidência ocorrida no dia do Pentecostes, em Atos 2, de 1 ao 4. Precisamente no ano 1906, mais uma vez o exemplo do que aconteceu no dia do Pentecostes. O avivamento não começou por pessoas intelectuais, mas sim no meio de 120 pessoas simples que aguardavam ansiosamente a promessa do Pai. E assim foi também no Pentecoste da Rua Azusa. O Espírito Santo voltou a descer sobre pessoas simples e humildes, até discriminadas pela sociedade, como foi o caso do pastor afro-americano William Seymour, que liderou através do Espírito Santo o grande avivamento do século XX. Foi desse grande avivamento que resultou o movimento pentecostal, que se espalhou rapidamente como um fogo por todo o mundo. O Espírito Santo continua agindo e guiando a Igreja do Senhor na terra, convencendo o mundo de pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 7 a 11. Ele é simplesmente o glorioso Espírito Santo que nos adestra para batalhar e que está preparando a noiva de Cristo para o seu encontro com o Senhor Jesus, em Apocalipse 22, 17. Os dons espirituais. O Espírito Santo continua distribuindo os dons espirituais para a sua amada igreja, ainda hoje. 1 Coríntios 12, de 7 a 11.
A palavra dom vem do grego charisma, no singular, e charismata, no plural. Os dons são talentos e habilidades dadas por Deus à sua igreja, com o objetivo de servir melhor aos santos. Os dons espirituais podem ser classificados em 3. O dom da revelação, o dom de poder e os dons vocais. Os dons de revelação servem para a orientação espiritual da igreja e do ministério na sua tomada de decisões. O dom do poder serve para a manifestação do poder de Deus na igreja através de sinais, prodígios e maravilhas. Os dons vocais servem para comunicar os desígnios de Deus para a igreja, no sentido de exortar, edificar e consolar o povo através da elocução, que é a ação de anunciar os pensamentos por meio da palavra do Senhor. Os dons da revelação. Os dons da revelação são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. 1 Coríntios 12, de 7 ao 10. Esses dons buscam a orientação divina para a igreja do Senhor na terra. Ainda os dons de revelação têm a finalidade de capacitar pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo uma sabedoria superior à sabedoria humana, um conhecimento superior e um entendimento superior do mundo espiritual. Em Jeremias 33, 3. A palavra de sabedoria se manifesta com intensidade na vida de Salomão, em 1 Reis 3, 28. A palavra do conhecimento e do discernimento de espírito se manifestam de forma intensa nos ministérios dos profetas Eliseu e Daniel, 2 Reis 6, de 8 ao 23, e Daniel 1, 17, e também no capítulo 2, de 19 a 22. O Deus da Bíblia é o Deus das grandes revelações. Em Daniel 2, 19 e 22, a palavra de Deus afirma que então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Os dons de poder são dons sobrenaturais pelos quais o poder de Deus se manifesta, a fim de transmitir uma resposta miraculosa através de uma intervenção, até mesmo de natureza física. Todos esses dons espirituais são distribuídos às pessoas pelo Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade, para benefício e crescimento da igreja e do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 11. Os dons de poder são o dom de fé, os dons de cura e o dom de operação de maravilhas. Os dons de poder se manifestam de forma intensa na vida de Moisés, Elias, Eliseu, o próprio Jesus, os apóstolos, Pedro, Filipe e de Paulo. Em Romanos 15, 19, Paulo menciona a operação desses dons de poder no seu ministério, dizendo: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Os dons vocais, ou dons de expressão, são os dons do Espírito Santo manifestados através da expressão vocal e oral, que são o dom da profecia, o dom da interpretação de línguas e o dom de variedade de línguas. Estes 3 dons transmitidos através de línguas são os dons da comunicação divina para edificação pessoal do portador do dom e para edificação e exaltação espiritual da igreja. Em 1 Coríntios 14, 1, Paulo aconselhou os crentes buscarem com zelo os dons espirituais, dando um destaque especial ao dom de profecia, dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Em Atos
19:6, Lucas revela a operação dos dons vocais em Éfeso, dizendo: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Os dons ministeriais. O Espírito Santo também é responsável por distribuir os dons ministeriais para a igreja. Em Atos 20:28, em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo afirma que ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Os apóstolos é um enviado especial que representa a pessoa que o envia. Em Lucas 6:13, Jesus chamou a si mesmo os seus discípulos e o escolheu 12 deles. A quem também deu o nome de apóstolos, e equivalente no aramaico que Jesus utilizou para apóstolo é shaliach. Isso significa que alguém que recebeu a comissão e autoridade explícita daquele que o enviou, mas sem a capacidade de transferir seus atributos para o outro. Cada apóstolo teve uma chamada explícita, individual e intransferível. Profetas. Em Atos 13:1, Lucas escreveu que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Ninja, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Portanto, mesmo não havendo tanta intensidade de profetas, havia uma antiga aliança. Havia também profetas de Deus na nova aliança. Entretanto, os profetas da nova aliança profetizavam através de dons de profecias, em 1 Coríntios 12:10. O profeta maior já veio e, nestes últimos dias, Deus nos fala através dele. O seu Filho, Jesus Cristo, em Hebreus 1:1. Os verdadeiros profetas do Senhor comunicam a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo, em 2 Coríntios 1:21. Os evangelistas é o mensageiro das boas novas. O evangelista exerce o ministério itinerante, levando a mensagem do Evangelho de Cristo a todas as nações. Atos 1:8. Em Atos 21:8, a Bíblia destaca a visita que Paulo fez à casa de Filipe, o evangelista. Em Atos 8, de 4 ao 40, a palavra de Deus destaca a notoriedade do ministério itinerante de grande evangelista chamado Filipe, em 2 Timóteo 4:5. Paulo recomendou a Timóteo dizendo: faze o trabalho de evangelista. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso e Paulo o aconselhou a realizar também um trabalho de evangelista. Nos nossos dias, temos muitos pastores polivalentes que pastoreiam, ensinam, pregam e ainda exercem o ministério evangelístico em 2 Timóteo 1:11. Os pastores, são homens que apacentam as ovelhas. Quis Deus, na sua graça, que o seu povo fosse chamado de ovelhas e os seus líderes pastores, em Números 27, 15 e 17. Deus é o pastor maior do seu povo, pois no Salmo 100, verso 3, o salmista diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aleluia! Os pastores foram levantados por Deus para pastorearem o rebanho do Senhor. Em Atos 20:28, a palavra de Deus afirma: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Em Hebreus 13:20, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas. Pelo seu sangue da eterna aliança. Portanto, os pastores devem cuidar bem dos seus rebanhos. Deus, pois,
hão de prestar conta das ovelhas de Cristo. Hebreus 13, 17. Dos mestres e doutores. São conhecidos como os doutores da palavra, são aqueles que conseguem sistematizar a doutrina cristã e revelar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 11, o próprio Paulo afirma que foi designado por Cristo pregador, apóstolo e mestre. Paulo conseguiu, por meio da revelação divina, sistematizar toda a doutrina do Evangelho de Cristo. Em Gálatas 1, de 11 ao 12. E em 2 Pedro 3,15, o próprio Pedro, o líder do colégio apostólico, reconheceu a grande sabedoria de Paulo, dizendo: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo o descreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em Atos 13:1, a palavra de Deus afirma que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Jesus Cristo é o mestre por excelência. Ele é o mestre dos mestres. Em João 13:13, ele mesmo disse: vós me chamais mestres e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Jesus Cristo é o mestre único e inconfundível. Mateus 23:8. O fruto do Espírito é constituído daquelas virtudes cristãs que devem ser cultivadas e praticadas por todas as pessoas que foram regeneradas ao nascerem do Espírito e não da carne. João 3, de 5 ao 6. O fruto do Espírito é formado por 9 importantes. Através do fruto do Espírito, podemos compreender ainda mais sobre o caráter do Espírito Santo. Sobre o amor. O primeiro fruto do Espírito é o amor. O amor é o maior e o mais sublime de todas as virtudes cristãs. 1 Coríntios 13:13. A Trindade Santa demonstra através das Escrituras um amor incomensurável em favor dos homens. O Pai amou o mundo de tal maneira, é algo inexplicável. João 3,16. O amor do Filho supera todas as dimensões imagináveis e exerce toda a compreensão humana. Excede, muito grande, muito maior. Efésios 3, de 18 a 19. O amor do Espírito Santo é tão grande por nós que ele chega a ter ciúmes e um zelo profundo por nossas vidas. Em Romanos 15:30 e Tiago 4:5. A alegria ou o gozo é o segundo fruto do Espírito. A alegria pode ser definida como um estado emocional de júbilo, contentamento, de prazer moral. Como fruto do Espírito, a alegria é a manifestação do gozo do Espírito Santo, mesmo em face da tribulação da vida presente. 1 Tessalonicenses 1:6. Paz, o terceiro fruto. A paz pode ser definida como a tranquilidade da alma e o bem-estar de todas as áreas da vida. A palavra hebraica para paz é shalom, que é significado de harmonia, plenitude e firmeza. É a sensação de tranquilidade, harmonia no relacionamento Deus e com os homens. Romanos 5:1, 12:18, Tiago 3:18. Longanimidade, o quarto fruto, pode ser definido como a capacidade de suportar com paciência a afronta ofensiva recebida. O próprio Deus é constantemente exaltado e adorado por sua longanimidade para com todos nós. Êxodo 34:6. A longanimidade é uma pessoa que demora a ficar irada, alguém que tarda a se irar-se, em Tiago 1:19. Benignidade, o quinto fruto, pode ser definida como uma qualidade que uma pessoa possui de ser misericordioso e benevolente. A Santíssima Trindade
possui em abundância todos esses frutos e serve de modelo para todos nós seguirmos. Uma das coisas mais louvadas e exaltadas na Bíblia é a benignidade do nosso Deus. Todos os 26 capítulos do Salmo 136 exaltam a benignidade do Senhor para com seu povo. Bondade, o sexto fruto, pode ser definida como a qualidade de uma pessoa boa, clemente. O próprio Espírito Santo é chamado na Bíblia de bom espírito. Em Salmo 143, 10, existe pelo menos 7 virtudes da divindade muito correlacionadas entre si, que são a benignidade, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a misericórdia, a beneficência e a clemência. Êxodo 34, 6, 9, 17, Salmo 103, 8 e Isaías 63, 7. Fidelidade ou a fé, o sétimo fruto, ela é definida como a lealdade, uma pessoa a outra. A fidelidade é a marca por uma lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Em Salmo 101, 6. Deus é conhecido nas Escrituras pela sua fidelidade em Salmo 105. Na Bíblia Almeida, na revista e corrigida, este fruto é mencionado como fé. Além da fé salvadora, da fé comum e da fé como dom, existe a fé como o Espírito do Santo, do fruto do Espírito, que está associada à confiança, fidelidade, à lealdade incondicional de Deus. Mansidão, o oitavo fruto, pode ser definida como uma brandura de gênio, a índole pacífica e a serenidade que uma pessoa possui, em Salmo 37, 11. Nosso querido Salvador Jesus Cristo possuía este fruto com muita intensidade, pois ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Temperança, o nono fruto, pode ser definido como uma qualidade ou virtude de quem é moderado, sensato e equilibrado. Em Provérbios 19, 11. Na versão revista atualizada, aparece como domínio próprio. Quem tem temperança possui domínio próprio. Ter temperança é ser temperante, equilibrado e que domina o seu próprio ímpeto. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma aula de temperança e equilíbrio diante das mais terríveis dificuldades enfrentadas no seu ministério. Em Lucas 9, 51 a 56, Lucas ainda 23, 28 e 23, 34. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mateus 28, 19. Esta definição foi dada pelo próprio Jesus ao citar o Espírito Santo como uma pessoa coexistente com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo não é uma energia cósmica ou uma força impessoal, como muitas seitas ensinam. Através das Escrituras aprendemos que o Espírito Santo é representado como um agente pessoal a realizar atos que só podem ser atribuídos a uma pessoa. Portanto, o Espírito Santo não é um mero poder ou influência iluminadora, como alguns ensinam, mas sim uma pessoa dotada de inteligência, vontades e emoções, que somente alguém dotado de personalidade pode ter e sentir. Características pessoais do Espírito Santo. Ao se referir ao Espírito Santo, Jesus usou pronomes de tratamento que só podem ser aplicados a uma pessoa. Em João 16, 13, disse Jesus: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Jesus Cristo usou aqui pronomes de tratamento masculino. Ele, em maiúsculo. Como a pessoa, o Espírito Santo fala, 2 Samuel 23:2 e Apocalipse 2:29. Como pessoa, o Espírito Santo se entristece, Efésios 4:30. Como pessoa, o Espírito Santo se alegra, em Atos 13:52 e Romanos 14:17. Como pessoa, o Espírito Santo possui vontade, 1 Coríntios 12:11. Como pessoa, o Espírito Santo guia e ensina, em João 14:26 e Romanos 8:14. Como pessoa, o Espírito Santo intercede e geme, em Romanos 8:26. Como pessoa, o Espírito Santo chama e envia outras pessoas, em Atos 13:1-4. Como pessoa, o Espírito Santo tem amor, Romanos 15:30, Gálatas 5:22 e Colossenses 1:8. Como pessoa, o Espírito Santo possui inteligência e habilidade, Êxodo 31:2. Como pessoa, o Espírito Santo investiga e revela as coisas, 1 Coríntios 2:10 e 11. Ainda como pessoa, o Espírito Santo ajuda e convence outras pessoas, Romanos 8:26, João 14:7-11. Como pessoa, o Espírito Santo tem até ciúmes de nós, Tiago 4:5. O Espírito Santo pode ser representado por vários símbolos que ilustram verdades espirituais acerca da sua pessoa gloriosa, como o azeite, em 1 Samuel 16:13, água, em Isaías 44:3, como o vento, em João 3:8, como o fogo, em 1 Tessalonicenses 4:19, como orvalho, em Oséias 14:5, como o rio, em João 7:37-38, como vinho, em Efésios 2:18, como veste, em Juízes 6:34, como pomba, em Mateus 3:16-17, e etc. Muitos outros exemplos. Né? O Espírito Santo não é uma pomba, nem um vento, nem um fogo, nem a água. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mateus 28:19 e 2 Coríntios 13:13. O Espírito Santo é Deus. Possui atributos que só uma pessoa pode ter. O Espírito Santo possui os mesmos atributos divinos que a pessoa do Pai e a pessoa do Filho possuem. Como terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo faz parte da divindade, sendo coigual, coeterno e da mesma substância do Pai e do Filho. Mateus 28:19 e 2 Coríntios 13:13. A Trindade não é uma composição de três deuses, mas sim uma única divindade que subsiste em três pessoas. 1 Coríntios 12:4-6. Uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e a outra é a pessoa do Espírito Santo. Efésios 4:4-6. Porém, estas três pessoas divinas formam uma única divindade que é chamada de um único Deus, o único Senhor. Deuteronômio 6:4, Efésios 4:4-6. Sendo Deus, o Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente. Salmo 139, de 7-12. Isaías 40, de 13-18. 1 Coríntios 2, 10-11. O Espírito Santo é criador em Salmo 104:30. O Espírito Santo ele é eterno em Hebreus 9:14. O Espírito Santo é Senhor em 2 Coríntios 3:17. O Espírito Santo é Deus em Atos 5:3 e 4. Portanto, o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo é o nosso amigo pessoal. O Espírito Santo é o nosso fiel amigo e companheiro e esteve presente em todos os grandes momentos da história humana, mesmo quando os homens o ignoraram, e que por si só revela a natureza mansa e pacífica. Como nosso amigo pessoal, o Espírito Santo mora em nós, em João 14:17. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3:16,
e também 6, de 19 a 20. O Espírito Santo não veio passar férias conosco e nem muito menos passar alguns dias conosco. Ele veio morar sempre conosco. João 14:16. Como nosso amigo pessoal, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, nos ensina a orar e ainda intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Em Romanos 8:26.